Existe uma oração que monges esconderam por 1000 anos. Uma oração tão poderosa que mudou a minha vida. E no final desta revelação, você vai entender por que ela foi guardada em segredo absoluto. Meu nome não importa. O que importa é o que vou te contar agora. Há 3 anos, minha vida era um caos. Ansiedade constante, noite sem dormir. A sensação de que algo essencial estava faltando dentro de mim. Você conhece essa sensação, não é mesmo? Foi quando eu encontrei um manuscrito milenar, escondido numa biblioteca antiga em um mosteiro italiano. Eu estava pesquisando textos de sabedoria ancestral, completamente cético sobre espiritualidade na época. O bibliotecário, um monge dos cristalinos, me levou até uma seção restrita. Páginas amareladas pelo tempo, escritas num latim antigo que poucos conseguem decifrar. O papel era tão frágil que parecia se desfazer ao menor toque. E ali, perdida entre orações tradicionais, estava ela, escrita com uma tinta diferente, como se tivesse sido adicionada secretamente, por mãos clandestinas. A primeira vez que meus olhos pousaram naquelas palavras, senti algo inexplicável, como se o tempo parasse, como se o manuscrito estivesse me esperando há séculos. Quando ali pela primeira vez, algo mudou instantaneamente. Não foi mágica de cinema, não foi milagre teatral. Foi como se uma porta invisível se abrisse dentro da minha alma. Uma porta que eu nem sabia que existia. Minha respiração se tornou mais profunda. Meu peito se expandiu. Uma calma estranha tomou conta de mim, como se cada célula do meu corpo estivesse suspirando de alívio depois de anos segurando a respiração. Foi naquele momento, sentado na biblioteca silenciosa, com o manuscrito antigo entre as mãos, percebi algo revolucionário. Toda a minha vida, eu havia estado procurando paz externa, tentando mudar circunstâncias, mudar pessoas, organizar a vida para que ela me trouxesse felicidade. Mas essas palavras antigas apontavam para uma direção completamente diferente. Sussurravam sobre uma paz que já existia dentro de mim. Uma paz que não dependia de nada externo. Eckhart Tolle fala sobre o poder do momento presente, sobre como nossa mente nos mantém presos no passado e no futuro. Mas essa oração antiga faz algo diferente. Ela não apenas te leva ao presente, ela te ancora nele, como uma âncora invisível descendo nas águas profundas da consciência. Você já sentiu que a sua mente nunca para, que mesmo quando tenta meditar, os pensamentos não cessam? Eu sei exatamente como é. Passei anos tentando silenciar essa voz interna, tentando forçar a paz, tentando controlar o incontrolável, até descobrir que estava lutando contra a corrente. A oração que vou te revelar hoje não luta contra os pensamentos. Ela os dissolve, como óleo na água, naturalmente, sem esforço, sem resistência. Os mestres espirituais da Idade Média sabiam disso. Eles entendiam algo que perdemos na modernidade, que certas palavras carregam frequências específicas, vibrações que alteram nosso estado de consciência. Não é superstição. É ciência espiritual milenar. Imagine sua mente como um lago revolto. Ondas constantes de preocupação, medo, ansiedade. Agora imagine uma pedra especial atirada nessas águas. Uma pedra que, ao invés de criar mais ondas, as acalma. Isso é exatamente o que essa oração faz. Mas por que foi escondida? A resposta vai te chocar. Durante séculos, as autoridades religiosas controlaram rigidamente quais orações poderiam ser ensinadas ao povo. Cada palavra era cuidadosamente selecionada para manter uma hierarquia específica. O divino no topo, o clero no meio, os fiéis na base. Qualquer prática que desse poder espiritual direto às pessoas era considerada perigosa, herética, subversiva, porque se as pessoas descobrissem que poderiam se conectar diretamente com o divino, sem intermediários,
todo o sistema de controle desmoronaria. Essa oração específica era especialmente temida pelas autoridades eclesiásticas, porque ela não apenas ensinava a conexão direta com o divino. Ela revelava que você e o divino são a mesma essência, que não há separação, que nunca houve separação. Imagine o terror dos poderosos ao perceberem que estavam tentando controlar pessoas que eram, na verdade, manifestações da própria divindade que eles alegavam representar. Então ela foi banida dos livros oficiais, apagada dos registros, queimada junto com outros textos perigosos, preservada apenas por pequenos grupos de místicos rebeldes que preferiram arriscar suas vidas a deixar essa verdade morrer. Místicos e religiosos passaram de boca em boca, de coração para coração, guardando-a como um tesouro secreto, até que chegou até mim, e agora chegou até você. Eckhart Tolle ensina que nossa identidade é uma ilusão criada pela mente, que somos muito mais do que nossos pensamentos, emoções e história pessoal. Essa oração antiga confirma exatamente isso, mas de uma forma que você nunca experimentou antes. Quando a recitei pela primeira vez, senti algo estranho, como se estivesse me lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido. Como se essas palavras já estivessem escritas na minha essência interior. Você conhece essa sensação de reconhecimento interior? Acontece porque certas verdades são universais, atemporais. Elas ecoam através dos séculos, esperando o momento certo para despertar em cada um de nós. A primeira parte da oração é surpreendentemente simples, apenas uma frase em latim antigo. Mas essa frase carrega o poder de 1000 anos de contemplação mística. Traduzida, ela significa: eu sou o silêncio que observa os pensamentos. Pare por um momento, respire fundo, deixe essas palavras penetrarem em você. Eu sou o silêncio que observa os pensamentos. Não é apenas uma afirmação, é uma revelação de identidade. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência silenciosa que os observa. A tela em branco onde eles aparecem e desaparecem. Quando comecei a repetir essa frase, algo extraordinário aconteceu. Minha identificação com os pensamentos começou a se dissolver. Não lutei contra eles. Simplesmente me reconheci como um observador, como alguém assistindo a um filme. Pode ser dramático, trágico, excitante, mas você permanece sentado na poltrona, não afetado pela trama. Essa é a liberdade que os mestres antigos... Mas existe uma segunda parte da oração, uma parte ainda mais poderosa, uma parte que pouquíssimas pessoas na história tiveram acesso. E é aqui que a verdadeira transformação acontece. Você está pronto para ir mais fundo? Descobriu que os místicos realmente sabiam sobre a beleza da realidade? Porque o que vou te revelar agora vai mudar completamente sua compreensão sobre quem você realmente é. A segunda parte da oração não fala apenas sobre observar pensamentos. Ela revela algo muito mais profundo. Algo que Eckhart Tolle apenas toca superficialmente em seus ensinamentos. Ela revela a verdade sobre o vazio. Durante minha jornada de descoberta, passei meses estudando manuscritos milenares, conversando com místicos e religiosos centenários, visitando mosteiros perdidos nas montanhas, e em cada lugar encontrava fragmentos da mesma verdade. Vazio não é ausência, é plenitude absoluta. Nossa mente inquieta tem medo do vazio. Corremos dele. Preenchemos cada momento com estímulos, distrações, ocupações. Temos pavor do silêncio, terror da quietude. Mas os mestres antigos sabiam que o vazio é nossa verdadeira casa. A segunda parte da oração diz: no vazio eu encontro minha plenitude infinita. Quando essas palavras saíram dos meus lábios pela primeira vez, chorei. Não de tristeza,
reconhecimento, como se todo meu ser sussurrasse: finalmente, finalmente lembrei. Você já teve a experiência de estar sozinho, em completo silêncio, e sentir uma paz inexplicável? Uma sensação de que tudo está perfeitamente bem. Mesmo sem motivo aparente, isso é o vazio sagrado se revelando. Eckhart Tolle fala sobre o poder do agora, mas essa oração vai além. Ela te ensina a habitar o vazio consciente que existe no núcleo do agora. O espaço entre os pensamentos, o silêncio entre as palavras, a quietude entre as respirações. Ali está a sua verdadeira identidade. Mas existe uma terceira parte, a mais secreta de todas. A parte que apenas os iniciados mais avançados conheciam. A parte que transforma esta oração de uma simples prática contemplativa em uma ferramenta de transcendência total. E é essa terceira parte que explica por que a oração foi tão temida pelas autoridades religiosas. Porque ela não apenas te conecta com o divino, ela revela que você é o divino. Quando descobri essas palavras finais, tudo mudou. Minha relação comigo mesmo, com os outros, com a vida, com a morte, com o mistério da existência. Foi como se tivesse vivido a vida inteira olhando para o mundo através de uma janela embaçada. E de repente, alguém limpou o vidro. A clareza era absoluta. Você quer saber quais são essas palavras finais? Quer descobrir o segredo que mudou minha vida para sempre? Então continue comigo, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita saber sobre espiritualidade, sobre o divino, sobre sua própria natureza. A terceira parte da oração não é apenas palavras, é uma chave que abre a porta para sua verdadeira identidade cósmica. E uma vez que essa porta se abre, ela nunca mais se fecha. A terceira parte diz: eu sou aquilo que sempre foi, é e será. Quando pronunciei essas palavras pela primeira vez, algo extraordinário aconteceu. O mundo parou. Literalmente, como o tempo tivesse congelado por um instante eterno. Senti uma vibração começando no centro do meu peito. Uma vibração que se expandiu para cada célula do meu corpo. Era como se cada átomo do meu ser estivesse sussurrando: sim, sim, finalmente. Naquele momento, entendi por que essa oração foi tão temida pelas autoridades religiosas. Por que ela foi escondida, banida, perseguida por séculos. Ela não te faz rezar para Deus. Ela te faz lembrar que você é Deus. Não o Deus antropomórfico das religiões. Não uma entidade separada lá em cima, mas a consciência pura e infinita que é a própria essência de tudo o que existe. Imagine um oceano infinito. Cada gota d'água desse oceano carrega a essência completa do oceano. Você é uma dessas gotas, única em sua forma, oceano em sua essência. Agora respire comigo. Sinta o ar entrando, saindo. E vamos juntos recitar a oração completa. Deixe as palavras penetrarem em cada célula do seu ser. Eu sou o silêncio que observa os pensamentos. No vazio, eu encontro minha plenitude infinita. Eu sou aquilo que sempre foi, é e será. Repita comigo mentalmente, devagar, com reverência, com o peso de 1000 anos de sabedoria ancestral. Você sentiu essa mudança sutil na qualidade da sua presença? Como se algo antigo tivesse despertado dentro de você? Isso não é imaginação, é reconhecimento. Nos primeiros dias praticando essa oração, tive experiências que desafiaram toda a minha compreensão da realidade. Momentos de paz tão profunda que o silêncio parecia vivo. Clareza mental que cortava através de qualquer confusão como uma espada de luz. Uma sensação de pertencimento cósmico que jamais havia sentido. Houve uma manhã específica que nunca vou esquecer.
Estava recitando a oração no jardim, observando o nascer do sol. De repente, as barreiras entre eu e não eu se dissolveram completamente. Não havia mais David observando o sol. Havia apenas observação, apenas presença, pura, experimentando a si mesma. Durou apenas alguns segundos, mas mudou tudo. Porém, também passei por resistência intensa. Minha mente racional lutava ferozmente contra essas verdades. Isso é loucura, ela sussurrava insistentemente. Você não pode ser divino, você é apenas humano, você tem problemas, medos, limitações, e é aí que está o truque mais sutil de todos. Você é humano, completamente. O ser humano é a forma que a divindade escolheu para se experimentar através de você. Eckhart Tolle chama isso de forma e falta de forma. Você é tanto a onda quanto o oceano, tanto a gota quanto a água infinita. A oração não nega sua humanidade, ela a abraça, mas dentro de um contexto muito maior. Quando comecei a viver a partir dessa compreensão, minha vida se transformou de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Não de forma mágica ou instantânea, mas de forma profunda e sustentável. Relacionamentos que estavam destruídos há anos se curaram naturalmente. Minha ex-esposa, com quem não falava há 2 anos, me ligou do nada para uma conversa que terminou em perdão mútuo. Amigos que havia perdido por orgulho e mal-entendidos voltaram à minha vida como se uma força invisível estivesse orquestrando reconciliações. Medos ancestrais que me assombravam desde a infância simplesmente se dissolveram. O medo de falar em público, que me paralisava há décadas, desapareceu quando percebi que não era eu falando, mas a consciência universal se expressando através de mim. Meu propósito de vida se clarificou como nunca antes. Carreiras que perseguia por status ou dinheiro perderam completamente o sentido. Surgiu uma direção cristalina: ajudar outros a lembrar quem realmente são. Como se o universo tivesse sussurrado minha missão no ouvido. Até minha saúde física mudou. Dores crônicas nas costas, que médicos não conseguiam explicar há anos, simplesmente desapareceram. Como se a tensão de viver desconectado da minha verdadeira natureza tivesse finalmente se liberado. Agora, vou te ensinar como usar essa oração de forma prática, como integrá-la na sua rotina diária, como permitir que ela transforme sua experiência de vida. Primeira aplicação: ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos, antes de checar o celular, antes de cair na rotina do dia a dia, recite a oração completa 3 vezes, lentamente, com intenção profunda. Sinta cada palavra ressoando em seu corpo. Permita que elas se assentem como sementes férteis na terra da sua consciência. Isso programa sua consciência para o dia inteiro. Como sintonizar um rádio na frequência correta. Como calibrar um instrumento musical antes da sinfonia. Nos primeiros dias, você pode não sentir nada de extraordinário. Isso é normal. A transformação espiritual raramente é espetacular. Ela é sutil, gradual, como uma flor desabrochando em câmera lenta. Segunda aplicação: durante crises emocionais, quando a ansiedade surgir como uma onda gigante, quando a raiva explodir como um vulcão interno, quando a tristeza invadir como uma névoa densa, pause tudo. Dá. Feche os olhos por 3 segundos. Respire fundo uma vez. E sussurre a primeira parte: eu sou o silêncio que observa os pensamentos. Palavras criarem um espaço entre você e a emoção, como se você fosse um céu infinito e a emoção apenas uma nuvem passageira. Instantaneamente, você se desloca da identificação total com a emoção para a observação consciente dela.
Você deixa de ser ansioso para observar a ansiedade. Deixa de ser raiva para testemunhar a raiva. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. É a diferença entre ser engolido por uma tempestade e observá-la de um lugar seguro. Terceira aplicação. Antes de dormir, deitado na cama, olhos fechados, corpo relaxado, recite as 3 partes como uma oração de gratidão silenciosa, não para um Deus externo distante, mas para a consciência infinita que você é, para o milagre de estar vivo, para o mistério de existir. Isso limpa as impressões energéticas do dia, dissolve os resíduos emocionais acumulados, te prepara para um sono verdadeiramente restaurador. Muitas vezes você vai adormecer antes mesmo de terminar a 3ª repetição. Mas existe um segredo ainda mais profundo. Um segredo que descobri apenas após meses de prática constante. Um segredo que os mestres antigos conheciam, mas raramente ensinavam. A oração não apenas muda você, ela muda literalmente o mundo ao seu redor. Quando você habita sua verdadeira identidade, quando você se reconhece como consciência pura, algo fundamental muda no campo energético que você emana. É como se você se tornasse uma estação de rádio, transmitindo em uma frequência diferente. As pessoas sentem isso instantaneamente, mesmo sem entender intelectualmente o que mudou em você. Conversas se tornam mais profundas sem esforço. Conflitos se resolvem com facilidade surpreendente. Pessoas começam a se abrir com você de formas que nunca fizeram antes. Lembro de uma situação específica. Estava no supermercado, alguns dias depois de começar a praticar a oração regularmente. A caixa estava claramente tendo um dia terrível, estressada, irritada, tratando todos os clientes com rispidez. Quando chegou minha vez, algo diferente aconteceu. Simplesmente me mantive presente, ancorado na consciência na oração. Não falei nada especial, não fiz nada extraordinário. Apenas permaneci naquele espaço de paz interior. Em poucos segundos, vi seu rosto se transformar. A tensão e outros instrumentos ao seu redor começam a vibrar naturalmente na mesma frequência de harmonia e paz. Nos últimos 3 anos, vi essa oração transformar centenas de vidas. Pessoas que estavam à beira do suicídio encontraram propósito. Casamentos destruídos se reconstruíram. Carreiras estagnadas floresceram. Não porque a oração é mágica, mas porque ela te lembra quem você realmente é. Tudo se torna possível. Mas está o paradoxo mais belo de todos. Quanto mais você se reconhece como divino, mais humilde você se torna. Quanto mais se conecta com sua infinitude, mais compassivo fica com a finitude dos outros. Porque você percebe que todos estão na mesma jornada. Todos estão tentando lembrar. Todos estão buscando casa. E casa é isso. Essa consciência silenciosa e infinita que você é. Agora vou te contar algo que nunca contei pra ninguém. Algo que me deixou arrepiado da cabeça aos pés. Há algumas semanas, voltei àquela biblioteca antiga, italiano. O mesmo monastério de pedras antigas, os mesmos corredores silenciosos, o mesmo cheiro de incenso e história. Queria agradecer ao monge que havia guardado aquele manuscrito milenar. Queria contar sobre as vidas que essa oração havia transformado. Queria compartilhar as lágrimas de gratidão que tinha recebido de pessoas ao redor do mundo. Mas quando cheguei lá, o bibliotecário me olhou com uma expressão estranha, quase melancólica. Frei Giuseppe, ele disse suavemente, morreu há 3 anos, exatamente na mesma semana em que você esteve aqui pela primeira vez. Senti um frio na espinha, uma sensação de que forças muito maiores que eu estavam operando nos bastidores da minha vida. E aqui está a parte que me deixou completamente sem palavras. Nos pertences pessoais de Frei Giuseppe, encontraram uma carta lacrada. Uma carta direcionada especificamente àquele que vier depois de mim
buscar a verdade perdida. As mãos do bibliotecário tremiam quando ele me entregou o envelope amarelado pelo tempo. Dentro, a caligrafia cuidadosa do monge revelava uma verdade que mudou tudo. Passei 67 anos desta vida guardando este tesouro, esperando, sonhando, orando para que chegasse o momento certo, o momento em que a humanidade estaria pronta para lembrar quem realmente é. E na última linha da carta, escrita com uma tinta diferente, como se tivesse sido adicionada no último momento, estava: quando você encontrar estas palavras, querido irmão na luz, saiba que não foi acaso. Foi a própria consciência divina orquestrando o seu próprio despertar através de você. A oração o encontrou, assim como encontrou a mim, assim como encontrará outros. Somos apenas instrumentos da lembrança eterna. Entende agora por que você está aqui? Por que essas palavras chegaram até você hoje? Coincidência, inspiração cósmica. Você foi escolhido para lembrar, para despertar, para se reconhecer. Talvez, quem sabe, para ajudar outros a lembrarem também. A oração que os místicos e religiosos guardaram por 1000 anos, agora vive em você. Nas suas palavras, na sua respiração, na sua consciência, no seu coração que bate, no sangue que circula pelas suas veias. Eu sou o silêncio que observa os pensamentos. No vazio, eu encontro minha plenitude. Sou aquilo que sempre foi, é e será. Recite isso agora, em voz alta ou mentalmente, com reverência, com gratidão, com o peso de 1000 anos de sabedoria ancestral pulsando através de você. Sinta as palavras ecoando através dos séculos, milhares de vozes sussurrando junto com você. Mestres antigos sorrindo do além, Frei Giuseppe acenando com aprovação silenciosa, a própria existência celebrando seu despertar. Você pode até sentir uma presença sutil ao seu redor, como se anjos invisíveis estivessem testemunhando este momento sagrado, como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando sua lembrança. Você pensou que veio aqui para aprender uma oração antiga, mas na verdade, você veio para se lembrar de uma verdade eterna. A verdade de que você nunca foi perdido, nunca foi separado, nunca foi apenas humano limitado em um corpo. Você sempre foi isso. Consciência pura, brincando de se esquecer. Divindade infinita, explorando sua própria criação através dos seus olhos. Amor eterno, experimentando a si mesmo através do seu coração. Ora, finalmente, você lembrou. A oração foi apenas o convite de volta para casa. Ete gentil, o sussurro carinhoso da eternidade chamando você de volta para o lugar de onde nunca saiu. Bem-vindo de volta, querida alma. Você foi profundamente sentido em falta. O universo não era completo sem a sua lembrança consciente. Talvez, apenas talvez, essa oração milenar nunca tenha sido realmente sobre palavras específicas. Talvez ela sempre tenha sido sobre o silêncio eterno entre as palavras, o espaço infinito entre os pensamentos, a quietude sagrada entre as respirações. Paz que existe antes do primeiro pensamento e depois do último. A consciência que você é, que sempre foi, sempre será. Mesmo quando este vídeo terminar, mesmo quando você esquecer temporariamente dessas palavras, mesmo quando a vida diária voltar a ocupar sua atenção com suas demandas urgentes e distrações inevitáveis, algo mudou, para sempre, irreversivelmente. Uma semente de lembrança foi plantada nas profundezas da sua alma. Uma porta foi entreaberta que nunca mais se fechará completamente. Uma luz foi acesa que pode diminuir, mas nunca mais se apagará totalmente. Porque agora você sabe algo que não pode não saber.
Uma vez que você vislumbra sua verdadeira natureza, mesmo que por um instante, algo fundamental muda na estrutura da sua experiência. É como descobrir que toda a sua vida você esteve usando óculos escuros, pensando que o mundo era naturalmente sombrio. E de repente alguém os remove dos seus olhos. Mesmo que você coloque os óculos de volta, você nunca mais esquecerá como é a luz verdadeira. E saber isso muda absolutamente tudo. A forma como você acorda de manhã, a forma como trata desconhecidos na rua, a forma como enfrenta desafios, a forma como se relaciona com a morte, a forma como experimenta o amor. Porque agora você sabe que não é apenas um humano tendo uma experiência espiritual ocasional. Você é um espírito infinito, tendo uma experiência humana temporária. E essa é a diferença que muda tudo.